Quando seu gato olha diretamente nos seus olhos, o que você acha que está acontecendo naquele momento? Talvez você imagine que ele esteja vendo o dono. Ou que ele reconheça você da mesma forma que humanos reconhecem outras pessoas. Mas a ciência descobriu algo muito mais estranho e, honestamente, muito mais profundo. Seu gato nunca olhou para você pensando, isso é um humano. E quando pesquisadores começaram a entender como os gatos realmente enxergam as pessoas, perceberam algo que muda completamente a forma como interpretamos o comportamento felino. Porque muitos dos sinais que você vê todos os dias não significam o que você pensa, aquela encarada silenciosa, o jeito que ele dorme perto de você. Os presentes estranhos que ele deixa pela casa, até os miados aparentemente aleatórios, tudo isso pode revelar como seu gato realmente percebe sua existência dentro do mundo dele. E a parte mais absurda, existe um comportamento específico que prova que seu gato talvez confie em você mais do que no próprio instinto de sobrevivência. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para o seu gato da mesma forma. Seu gato te enxerga como um gato gigante. Já percebeu como cães e gatos reagem aos humanos de formas completamente diferentes? O cachorro normalmente te trata como líder, busca aprovação, quer agradar o tempo inteiro, mas o gato? O gato parece te analisar. Às vezes ele chega perto por vontade própria, às vezes ignora completamente sua existência e em muitos momentos parece agir como se vocês estivessem no mesmo nível e talvez estejam. Segundo estudos do especialista em comportamento felino John Bradshaw, gatos nunca desenvolveram uma linguagem social exclusiva para humanos, como os cães fizeram ao longo da domesticação. Isso significa que os comportamentos que seu gato usa com você são praticamente os mesmos que ele usaria com outro gato da colônia. Quando ele esfrega o corpo na sua perna, quando encosta a cabeça em você, quando amassa pãozinho perto do seu corpo, ou até quando te segue silenciosamente pela casa, ele está usando códigos sociais felinos, não humanos, e isso muda tudo. Porque na cabeça do seu gato, você não é uma espécie completamente diferente. Você é como um enorme felino estranho que apareceu no território dele, mas que, por algum motivo, passou a fazer parte da colônia. Agora pensa nisso por um segundo. Seu gato olha para você andando pela casa, derrubando coisas sem querer, falando alto, tropeçando nos móveis, e ainda assim decide conviver ao seu lado. É quase como se ele enxergasse você como um gato gigante incrivelmente desajeitado, mas confiável. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de aceitação que um gato pode oferecer. Só que essa percepção vai muito além da convivência, porque quando seu gato passa a te considerar parte do grupo social dele, algo emocional começa a acontecer dentro do cérebro felino e mais à frente você vai entender como isso literalmente altera a sensação de segurança e estresse do seu gato. 2. Quando ele te traz presentes. Ele pode estar tentando te ensinar. Poucas coisas confundem mais donos de gatos do que isso. Você acorda, vai para a sala e encontra um inseto morto no chão ou pior. Seu gato aparece orgulhosamente carregando alguma presa e simplesmente larga aquilo perto de você como se tivesse acabado de cumprir uma missão importantíssima. Muita gente acha nojento, outros acham engraçado. Mas quase ninguém percebe o que pode estar escondido por trás desse comportamento. Na natureza, gatas ensinam os filhotes a caçar através de demonstrações progressivas. Primeiro levam a presa morta, depois semi-viva, até o filhote aprender sozinho. Agora olha para a situação do ponto de vista do seu gato. Ele observa você todos os dias, e honestamente, você nunca caça absolutamente nada. Você não persegue, não rastreia, não captura. Você apenas abre uma caixa fria que faz barulho, e magicamente comida aparece. Na lógica felina, isso provavelmente parece suspeito e pouco eficiente. Então, quando seu gato traz algo para você, existe uma possibilidade real dele estar ativando o mesmo instinto de ensino usado entre mães e filhotes. Como se dissesse, você claramente não sobreviveria sozinho, então deixa eu ajudar. E isso fica ainda mais interessante quando o gato traz brinquedos, porque muitos donos interpretam isso apenas como brincadeira. Mas dependendo da forma como o gato age, aquilo pode carregar intenção social muito maior. Alguns gatos deixam o objeto no chão e ficam observando sua reação intensamente. Outros vocalizam, outros insistem até você interagir. É como se esperassem participação. Agora pense em quantas vezes seu gato levou algo especificamente até você, ignorando completamente o resto da casa. Isso não é aleatório. No mundo felino,
Compartilhar recursos, caça ou brincadeiras é uma forma poderosa de vínculo social e o mais curioso, alguns pesquisadores acreditam que gatos domésticos mantêm esse comportamento porque, no fundo, continuam nos enxergando como membros meio incompetentes da própria espécie. Mas existe outra coisa que seu gato faz diariamente e que revela o quanto ele percebe detalhes sobre você, inclusive detalhes que você acha invisíveis. 3. Seu gato não reconhece você pelo rosto. Você provavelmente acredita que seu gato reconhece seu rosto exatamente como você reconhece o dele, mas a realidade é muito mais estranha. Quando você aproxima o rosto do seu gato esperando um momento carinhoso, existe uma grande chance dele enxergar apenas uma forma borrada muito perto dele. Isso acontece porque a visão felina não foi construída para detalhes faciais, ela foi construída para a sobrevivência. Enquanto humanos enxergam nitidez, traços e expressões pequenas, gatos enxergam movimento, contraste e alterações rápidas no ambiente, ou seja, o mundo visual do seu gato é completamente diferente do seu, e isso explica uma cena que praticamente todo dono já viveu. Você segura um petisco literalmente na frente do nariz dele, e ele parece incapaz de encontrar, fica cheirando o ar, movendo a cabeça, procurando desesperadamente, não é teimosia. Em muitos casos, ele realmente não consegue enxergar aquilo direito. Por isso o olfato se torna tão importante. Seu cheiro, por exemplo, funciona quase como uma assinatura emocional. Seu gato sabe quem você é pelo cheiro das suas mãos, pelo tecido das suas roupas, pelo lado da cama onde você dorme e até pela energia corporal da sua rotina, e isso vai além do cheiro. Seu gato memoriza o som dos seus passos, o ritmo da sua respiração, o jeito que você abre portas, a forma como você sobe na cama e até pequenas mudanças no seu comportamento quando está triste ou cansado. Ou seja, talvez seu gato não carregue uma imagem perfeita do seu rosto na mente, mas ele reconhece sua presença de uma maneira muito mais profunda do que a aparência física. E isso ajuda a explicar por que alguns gatos entram em alerta quando o dono muda drasticamente perfume, corte de cabelo ou até rotina. Porque, para eles, identidade não é aparência, é padrão sensorial. E existe um comportamento que prova o quanto os gatos adaptaram a própria comunicação especificamente por nossa causa. 4. O MIO do seu gato foi criado para você. Você já percebeu que alguns gatos parecem conversar com os donos o dia inteiro? Miados curtos, longos, baixos, reclamando, respondendo, parece quase um diálogo. Mas aqui está algo que muita gente não sabe: gatos adultos raramente miam uns para os outros. Na comunicação felina natural, eles usam muito mais postura corporal, cheiro, olhar, posição da cauda e sons agressivos específicos. O miado é principalmente usado entre filhotes e mãe. É uma ferramenta de sobrevivência, uma forma de dizer: preciso de ajuda. Só que quando os gatos começaram a conviver com humanos, perceberam um problema gigantesco: nós somos horríveis em entender linguagem corporal felina. Você ignora movimentos sutis da cauda, não percebe tensão nas orelhas, não entende pequenas mudanças corporais, então os gatos fizeram algo impressionante. Eles adaptaram a comunicação especificamente para nós. É como se tivessem reativado um comportamento infantil porque perceberam que humanos respondem melhor a sons do que a sinais corporais. E o mais fascinante? Seu gato provavelmente desenvolveu um vocabulário exclusivo para você. Existe o miado da comida, o miado da porta fechada, o miado da madrugada, o miado dramático sem motivo aparente, e muitos donos conseguem diferenciar perfeitamente esses sons. Agora pensa no nível disso. Seu gato não apenas aprendeu a viver com humanos, ele modificou a própria estratégia de comunicação por nossa causa. Isso não é apenas convivência, é adaptação social, e talvez seja exatamente por isso que alguns gatos conseguem parecer emocionalmente tão presentes na vida dos donos. Principalmente nos momentos em que você menos espera. 5. Quando seu gato dorme perto de você. Isso é enorme. Existe uma coisa que todo predador teme: vulnerabilidade. Na natureza, dormir profundamente pode significar morte. Por isso, gatos normalmente escolhem lugares estratégicos, altos, escondidos, seguros, com possibilidade de fuga rápida. Agora pensa no que significa um gato simplesmente deitar do seu lado, fechar os olhos e apagar completamente. Naquele momento, ele está reduzindo vigilância, está relaxando o sistema de alerta, está aceitando ficar vulnerável perto de você, e isso, no mundo animal, é gigantesco.
Muitos donos enxergam esse comportamento como algo comum porque convivem diariamente com o gato. Mas biologicamente falando, confiança felina é uma das coisas mais difíceis de conquistar, porque gatos não foram domesticados da mesma forma que cães. Eles ainda carregam muitos instintos de sobrevivência extremamente ativos. Então, quando seu gato dorme encostado em você, vira a barriga, ou simplesmente relaxa completamente no mesmo ambiente que você, ele está dizendo silenciosamente: eu acredito que não preciso me defender agora. E talvez a parte mais forte seja essa: o gato não faz isso porque você alimenta ele. Ele faz porque associa sua presença à ausência de perigo. Você já percebeu como alguns gatos parecem dormir melhor quando o dono está em casa? Ou como certos gatos seguem o humano até o quarto mesmo sem querer atenção? Porque às vezes o que eles procuram não é interação, é segurança emocional. E isso fica ainda mais intenso quando cientistas começaram a estudar como a presença humana altera o estresse felino. O que descobriram surpreendeu até pesquisadores. 6. Seu gato pode absorver seu estado emocional. Você já percebeu seu gato agindo diferente quando você está mal? Talvez ele fique mais próximo, mais quieto, mais observador ou, em alguns casos, mais distante e cauteloso. Isso acontece porque gatos são extremamente sensíveis a mudanças ambientais e comportamentais. Eles observam padrões constantemente, mudanças no tom de voz, no jeito de andar, na rotina, na energia do ambiente. Seu gato percebe muito mais sobre você do que você imagina, às vezes até antes das outras pessoas perceberem. E isso acontece porque, para um animal territorial como o gato, previsibilidade significa segurança. Quando você muda emocionalmente, o ambiente inteiro muda junto na percepção dele. É por isso que muitos gatos aparecem justamente em momentos emocionalmente difíceis. Você está chorando, e ele surge silenciosamente perto. Você está ansioso, e ele começa a te observar mais. Você está doente, e ele altera comportamento. Agora, isso significa que gatos entendem emoções humanas da mesma forma que nós entendemos? Não exatamente, mas eles são especialistas em detectar padrões físicos e comportamentais ligados ao estado emocional. Respiração diferente, movimentos mais lentos, tensão corporal, mudanças hormonais no cheiro. Tudo isso altera a leitura que o gato faz do ambiente. E talvez seja por isso que tanta gente sente que o gato sabia quando algo estava errado. Porque, de certa forma, ele realmente percebeu. Só que isso leva a uma pergunta ainda mais intrigante. Se os gatos observam tantos detalhes nossos, quanto da nossa rotina eles realmente aprenderam? 7. Seu gato estuda você todos os dias. Seu gato parece distraído, às vezes até indiferente. Mas tente levantar discretamente da cadeira indo em direção à cozinha. Em segundos, ele aparece magicamente. Isso porque gatos são especialistas em reconhecimento de padrão. Eles observam repetições minúsculas diariamente. Seu jeito de pegar a chave, seu horário de acordar, o som específico do armário da ração, a forma como você anda quando vai sair e o mais assustador? Muitas vezes você nem percebe que criou esses padrões, mas seu gato percebeu. Os gatos sobrevivem entendendo o ambiente, comportamento e previsibilidade. Por isso eles analisam rotinas constantemente. Seu gato provavelmente sabe diferenciar quando você está indo trabalhar, quando vai apenas ao banheiro, quando está triste, quando vai dormir e até quando está prestes a abrir um sachê. E talvez a parte mais engraçada seja essa: muitos donos acreditam que treinam os gatos, quando na verdade os gatos estão treinando humanos silenciosamente. Eles repetem comportamentos que funcionam: miado em determinado horário, olhar insistente, sentar em certos lugares estratégicos. E aos poucos, você começa a responder automaticamente. Seu gato aprende exatamente quais ações produzem reação em você. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas partes da sua rotina já foram moldadas sem perceber pelo seu gato? E existe um gesto específico que mostra o nível de confiança que ele desenvolveu nessa convivência. Um gesto silencioso, mas extremamente poderoso no mundo felino. 8. O pescar lento é uma declaração de confiança. Existe um motivo pelo qual tantos donos se emocionam quando recebem aquele famoso slow blink. Porque aquilo não é apenas fofura, é linguagem emocional felina. Na natureza, encarar diretamente pode significar ameaça.
Predadores observam fixamente, animais em tensão mantêm vigilância constante. Então, quando um gato olha para você e lentamente fecha os olhos, ele está fazendo algo extremamente vulnerável. Ele está interrompendo vigilância propositalmente. É quase como se dissesse: eu não sinto necessidade de me proteger de você. E isso fica ainda mais fascinante quando pesquisadores perceberam algo surpreendente. Humanos podem reproduzir esse comportamento. Estudos mostraram que gatos tendem a responder mais positivamente a pessoas que piscam lentamente para eles, como se existisse um código social compartilhado sendo construído entre espécies diferentes. Agora pensa no tamanho disso: seu gato não apenas tolera sua presença, ele aprendeu sinais emocionais específicos de convivência com humanos. E talvez seja exatamente por isso que alguns gatos criam vínculos tão profundos que chegam a demonstrar sinais parecidos com apego infantil, algo que a ciência descobriu recentemente, e que mudou completamente a forma como enxergamos gatos domésticos. 9. A ciência descobriu que você é o porto seguro do seu gato. Durante décadas, muita gente acreditou que gatos eram emocionalmente independentes, que apenas usavam humanos por comida e conforto. Até que pesquisadores da Oregon State University decidiram testar algo muito específico: o que acontece emocionalmente quando um gato é separado do dono. Eles colocaram gatos em ambientes desconhecidos junto dos tutores. Depois removeram os humanos temporariamente e o comportamento mudou drasticamente. Muitos gatos ficaram tensos, vocalizaram, pararam de explorar o ambiente, demonstraram sinais claros de estresse, mas quando o dono retornava, o estado emocional mudava novamente. Os gatos relaxavam, voltavam a explorar, reduziam tensão corporal. Os pesquisadores chamaram isso de apego seguro. O mesmo padrão observado em bebês humanos com figuras de apego. E essa descoberta abalou completamente a visão tradicional sobre gatos, porque mostrou que muitos deles não apenas convivem com humanos. Eles constroem segurança emocional baseada nessa presença. Agora pensa no impacto disso. Seu gato talvez não demonstre amor da forma explosiva que um cachorro demonstra, mas emocionalmente, sua presença pode representar estabilidade psicológica real para ele. Você não é apenas alguém que mora na mesma casa, você virou referência de segurança dentro do cérebro do seu gato, e talvez isso explique por que certos gatos simplesmente mudam completamente quando perdem alguém importante. 10. O amor felino é silencioso, mas profundo. Talvez o maior erro das pessoas seja esperar que gatos amem como cães, porque gatos raramente demonstram afeto de maneira exagerada. O amor felino normalmente aparece em silêncio, na presença constante, na proximidade discreta, nos pequenos hábitos repetidos todos os dias. Seu gato talvez nunca pule desesperadamente em você quando chega em casa, mas talvez ele espere você acordar. Durma sempre perto do mesmo cômodo, te acompanhe silenciosamente pela casa sem pedir nada ou simplesmente escolha ficar perto de você mesmo, podendo estar em qualquer outro lugar. E talvez justamente por isso tanta gente subestime os sentimentos dos gatos. Porque eles demonstram vínculo através de confiança, não de espetáculo. Muitos gatos amam através da tranquilidade, através da previsibilidade, através do simples fato de se sentirem seguros perto da sua presença. E quando você começa a perceber isso, vários comportamentos aparentemente pequenos ganham outro significado. Aquele gato quieto sentado perto de você no sofá talvez esteja demonstrando uma das formas mais profundas de apego que ele conhece. Porque no mundo felino, proximidade voluntária vale muito, principalmente vindo de um animal naturalmente cauteloso. E isso torna a verdade final desse vídeo ainda mais impactante. 11. A verdade final que muda tudo. Então, o que seu gato realmente vê quando olha para você? Não apenas um humano, não apenas alguém que coloca comida no pote. Seu gato vê presença, rotina, segurança, conforto, território emocional. Você virou parte da estrutura de estabilidade do mundo dele, parte daquilo que faz o ambiente parecer seguro e previsível. E honestamente, isso talvez seja ainda mais profundo do que a maioria das pessoas chama de amor. Porque gatos não entregam confiança facilmente. Eles observam antes, testam limites, analisam comportamento, demoram para baixar a guarda. Então, quando um gato finalmente relaxa perto de alguém, aquilo foi conquistado lentamente, em silêncio, ao longo de centenas de pequenos momentos.
Talvez seja por isso que o vínculo felino parece tão especial para quem realmente entende gatos, porque não é automático, é escolhido. E se um animal naturalmente cauteloso decidiu transformar você em parte do lar emocional dele, isso significa muito mais do que parece. Conclusão. Agora eu quero saber uma coisa: qual comportamento do seu gato faz você perceber que ele realmente confia em você? Conta aqui nos comentários porque eu adoro ler as histórias de vocês, e sinceramente, algumas delas parecem inacreditáveis. E se esse vídeo mudou a forma como você enxerga seu gato, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda acha que gatos são frios ou desapegados. Porque entender um gato é quase como aprender uma linguagem secreta escondida em pequenos detalhes. E no próximo vídeo você vai descobrir 10 comportamentos secretos que só gatos profundamente apaixonados pelos donos fazem. Alguns desses sinais parecem totalmente normais, mas na verdade escondem demonstrações raríssimas de confiança e apego felino. E depois desse vídeo, você provavelmente vai começar a perceber coisas no seu gato que sempre estiveram ali, mas você nunca tinha entendido.